Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje aqui com a gente o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, um prazer recebê-lo, muito obrigado por aceitar nosso convite. A honra é minha, Cléber. A honra é nossa. Ministro, a gente começa, claro, falando sobre as queimadas que têm atingido boa parte do país. A gente tem Centro-Oeste sofrendo com isso, região Norte, Pantanal inclusive, e claro, o Sudeste com várias lavouras sendo atingidas. Já dá para mensurar o prejuízo, o que se perdeu e qual vai ser todo o trabalho de reconstrução disso? Olha, primeiro é a constatação, um efeito das mudanças climáticas estão aí, né? É enchente em algum momento do ano, é seca exacerbada, os rios no norte do país, com dificuldade de navegação, o Pantanal queimando, o Preve Fogo trabalhando muito, investimentos públicos, o presidente Lula gastando todas as energias para que a gente possa minimizar os impactos para a população. Recentemente, essas queimadas na agropecuária do estado de São Paulo são desastrosas, que precisam de medidas. Nós não conseguimos dimensionar ainda quanto é o tamanho das perdas, mas a certeza de que precisamos de medidas para a reconstrução. Então, os nossos secretários de Política Agrícola, Guilherme Campos, e o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piaia, já se reuniram, estão fazendo os levantamentos. Nós já vamos fazer um remanejamento do Plano Safra vigente, que é o maior Plano Safra da história, que tem bastante recursos disponíveis para a agropecuária brasileira, mas no caso específico, então, vai ter um remanejamento, como por exemplo, para ter linhas de crédito específica para replantio de cana-de-açúcar. Aqueles que tiveram as suas lavouras queimadas antes de colher, tem perda sim, mas ainda dá tempo de recuperar, colher. Mas aquelas que já tinham sido colhidas, que vai impactar na safra do ano que vem, porque essa cana-de-açúcar morreu, o fogo matou essa cana-de-açúcar, então precisa imediatamente ter recursos para que o produtor possa refazer o plantio para não prejudicar o futuro da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Além desse caso específico, outras medidas devem ser tomadas pelo governo para ajudar aqueles produtores que foram afetados? Nós vamos primeiro dimensionar, né? Essa é uma constatação já feita, que tem lavouras que já tinham sido colhidas e estavam em fase vegetativa, que queimaram e morreram. Então já há necessidade de replantio, então nós vamos estar estendendo linhas de crédito específica para isso. As outras, conforme for chegando as demandas, nós vamos estar dando as providências. Ainda tem um trabalho, na verdade, para ser feito nesse sentido, bastante, né? O principal é a constatação de que as mudanças climáticas chegaram para ficar. Sim. Estamos saindo de uma crise no Rio Grande do Sul ainda, levando medidas para a reconstrução, e já vem outras agora em função da seca, de queimadas, e nós temos que imediatamente criar consciência em todos. Aqueles ainda que duvidavam de mudanças climáticas, acho que esse discurso já ficou para trás. Agora quais as providências? E nisso o Brasil sabe da sua responsabilidade. O governo do presidente Lula sabe da sua responsabilidade. Vem lançando programas cada vez mais da conscientização e direcionamento com respeito à preservação do meio ambiente, que é o grande ativo. Nós podemos dizer que o Brasil é esse grande produtor de alimentos, se consolidou como um grande produtor de alimentos graças a tecnologias que desenvolvemos, graças à criação da Embrapa. Olha o que virou o Brasil em termos de exportação de alimentos, graças a homens e mulheres vocacionados a lidar com a terra, máquinas, equipamentos, tudo isso de última geração são os grandes ativos brasileiros, mas nenhum é maior que clima. Ninguém consegue fazer uma agricultura desse tamanho sem um clima equilibrado, chuva na hora certa, sol na hora e na quantidade certa. Ninguém consegue fazer uma agricultura desse tamanho se estivermos num deserto. Então o maior ativo de todos é clima. Nós acabamos com esse discurso de antagonismo entre produzir e preservar. Não é antagonismo, é complementar e mostrando o rumo de como será a agropecuária brasileira cada vez mais sustentável. Perfeito. A gente vai falar mais, inclusive, sobre essa questão do clima, que influencia totalmente nas produções, mas ainda especificamente sobre as queimadas, ministro, tem se falado também num fator criminoso, né? Algumas pessoas, inclusive, foram presas. Quais são as suspeitas, o que o senhor tem já de informações sobre isso e qual o objetivo de quem teria iniciado esses incêndios? Olha, quanto ao crime não tem que ter tolerância, monitoramento, um alerta a todos os produtores, todos que fiquem, porque pode começar a virar onda, achar bonito, né? Aí começa a pôr fogo em outros estados, agora essa vez foi o estado de São Paulo, é fato que são criminosos, o rigor da lei, nós temos que endurecer como crime de uma forma geral, não só
nesse aspecto, mas o alerta também serve aos produtores, que fiquem sempre alerta às divisas das suas propriedades, o monitoramento, instalação de câmeras. Hoje nós temos tecnologias disponíveis que podem ser utilizadas, porque, veja, se a gente consegue pegar um criminoso desse no começo, tanto para identificação como também o início do fogo, ele é pequeno, dá tempo de correr lá com algum trator, com algum equipamento e ainda fazer o combate. Aí depois que você percebe, só quando a fumaça já está tomando conta e aí toma dimensões muito desproporcionais. Então, o sentido disso é o Estado ser rigoroso na investigação, a Polícia Federal está atuando, as polícias estaduais estão atuando também, já tem gente presa para descobrir o intuito desses criminosos, o que queriam com isso, mas que serve de alerta também para os produtores, para que possam estar alertas às divisas das suas propriedades, todos juntos, com tecnologia, para ajudar o Estado a combater esses criminosos. Isso tem até um termo circunstanciado que os produtores vão assinar. Como é que vai funcionar isso? Isso é muito importante, essa informação, porque muitas vezes o produtor não se atentando no dia a dia, lá dentro da propriedade, cuidando do recomeço, não se atenta e assinar um termo desse. E daqui a um pouco ele de vítima passa a ser criminoso, porque é obrigação dos órgãos de controle notificar as pessoas que tiveram queimadas ambientais em suas propriedades. Acontece que também o órgão de controle, se não fizer, está prevaricando. E se você não tomar nenhuma atitude, você fala assim, eu sou vítima, eu estou assinando esse termo circunstancial para dizer assim, sou vítima de um incêndio que passou na minha propriedade. Para que ele não possa receber multas ambientais, mas também possivelmente ser atingido por medidas que venham a auxiliá-lo na reconstrução. Então é importante isso, foi uma medida que já está em curso, para que todos procurem os órgãos municipais para se manifestar que foram vítimas dessa tragédia. Perfeito. O senhor estava falando sobre a questão do tempo, né? O quanto o clima influencia nas produções. A gente sabe que a previsão do tempo, inclusive, é essencial para que o produtor possa direcionar melhor ali os seus recursos. É possível investir mais no IMET ou em outras tecnologias para ter uma previsão um pouco mais exata, se é que isso de fato funcionaria? E já temos tecnologia para isso. O Brasil acaba de lançar, o governo do presidente Lula lançou o Programa Nacional de Inteligência Artificial. E nós estamos nesta linha. Uma das modernizações que estamos fazendo no Ministério da Agricultura é no INMET. O INMET que nós temos por objetivo fazer o melhor instituto meteorológico de toda a América Latina. E é possível fazer isso. Já temos recursos locados, garantia de que a aquisição de equipamentos, eliminarmos as estações meteorológicas analógicas, ver se tem cabimento ainda. Essa altura do campeonato ainda tem analógico, né? Ter que ir lá todo dia tirar lá a umidade do ar, a pressão. Quer dizer, hoje tem tecnologia, tem ferramentas. Usar algoritmos a favor disso, porque os benefícios são muito grandes. Por exemplo, para seguro rural, nós precisamos modernizar o seguro rural, ampliar a capilaridade. E um produtor que planta na hora certa, sabendo um bom diagnóstico climático, tem os riscos minimizados, um seguro fica mais barato. Então, o IMET vai estar sofrendo uma grande transformação e nós vamos entregar até 2026 um instituto totalmente reformulado, com muita inteligência artificial, com tecnologia nova implementada, em benefício da agropecuária, mas também de toda a população brasileira. O senhor resgatou há pouco a questão do Rio Grande do Sul, que sofreu em razão das enchentes. Como é que está a situação por lá? Os produtores estão conseguindo se reerguer? Dá para a gente imaginar que as próximas safras vão ainda, obviamente, sofrer um pouco, mas a que passo estamos com essa recuperação? O primeiro ponto é qualificar o tamanho das perdas. Tem produtores que, infelizmente, vão sofrer mais. E também nós estamos estendendo a mão de uma forma mais generosa para a reconstrução. Aqueles que tiveram tudo destruído. Então já tem medidas que foram tomadas, diversas medidas, inclusive com redução das dívidas, até perdão de dívidas, até um volume de R$200 mil. Segundo dados do Banco Central, 93% do endividamento dos produtores ficam cobertos até um limite de R$200 mil, 93% são cobertos. Tem várias faixas de perdas, né? Nós escalonamos perdas até 30%, ele faz uma autodeclaração e terá linhas de crédito para reconstrução. De 30% a 60%, ele faz uma autodeclaração, o Conselho Municipal de Agricultura atesta
é que ele sofreu perdas mais severas e ele terá descontos maiores nas suas dívidas e mais recursos para a reconstrução. E de 60% até 100% pode ter produtor que simplesmente vai ter que ter o perdão da dívida daquele equipamento que comprou, ou daquele calcário que financiou, porque ele vai ter que comprar de novo, vai ter que calcarear de novo, vai ter que reconstruir esse solo de novo. E para isso também, linhas de crédito para a reconstrução já foram lançadas, inclusive com o fundo garantidor, que não acaba o dinheiro, mas acaba o crédito desses produtores. Produtores que muitos deles já vinham sofrendo de outros desastres climáticos, mas ao inverso, de secas severas, e que já vinham endividados e agora então chegaram ao extremo. São medidas importantes e agora estamos lançando medidas para as suas cooperativas que têm parte do endividamento, ele vai lá, porque a cooperativa é o produtor na pessoa jurídica, né? E está lá, ele se socorria lá comprando insumos, fertilizantes, né? E está devendo para a cooperativa também. Então vai ter medidas de socorro às cooperativas e até para cerealistas e revendas de insumos, para que ela possa também repactuar as dívidas dos produtores. Então são um pacote de ações importantes para que o Rio Grande do Sul continue sendo esse celeiro de produção de alimentos no Brasil. Plano Safra. Mais um recorde de investimentos, eu tenho alguns números aqui que são realmente impressionantes. A gente tem aí 400 bilhões de reais em crédito para o setor como um todo e só para a agricultura familiar, 76 bilhões destinados ao crédito rural. Isso representa na prática o quê, de um modo geral, em termos de geração de emprego, de abastecimento para o país? Inclusive no PIB, né? Eu vou fazer só uma relação para que as pessoas que não são do setor, ou até muitas vezes do setor, o que significa de recursos disponíveis para a produção agrícola. No momento, e essa foi uma decisão final, quem cravou os números necessários, importantes, baseado em todos os estudos técnicos, foi o presidente Lula. Veja que em momentos de contenção de gastos, de ajuste fiscal, compromisso com o déficit zero orçamentário, para que nós possamos trabalharmos mais forte, mais rápido a redução das taxas de juros. A Selic no Brasil é impraticável a 10,5% ao ano. Então, é o compromisso do ministro Fernando Haddad de redução e de todo o governo. Apesar disso, para o Plano Safra, nós tivemos a adição de 3 bilhões de reais a mais de 3 bilhões com relação a 2022. 32% mais do Tesouro participando. Porque nós estamos no momento, Cláudio, que os preços dos commodities estão bastante achatados. Preço de soja, de milho, da arroba do boi, o que tirou a lucratividade no campo. E esse que é o setor forte da economia, o presidente tomou a decisão. Como que nós podemos superar? Porque o preço do commodity é internacional, preço de mercado. É ter recurso na hora certa, abundante, para que ele possa se capitalizar e ir lá fazer as suas compras de insumos à vista, fazer uma melhor compra, baixando o custo, já que está mais barato para vender, tem que comprar melhor. Então foi uma tomada de decisão estratégica. O total de recursos, como você disse, passa de 476 bilhões de reais, é recorde absoluto. Se somarmos a isso também as LCAs, que é a letra de crédito agropecuária, que são 108 bilhões disponíveis, mas essa é do mercado privado, mas tem incentivo. Essa LCA, o cidadão que aplicar na LCA não paga imposto de renda e o governo direciona a parte dela para financiar a agropecuária. Então, quando você soma tudo isso, são mais de 500, praticamente 580 bilhões de reais para fomentar e financiar essa nova safra, investimentos, o que vai gerar emprego no campo, mas também na cidade e fazer a economia crescer. Sensacional. Ministro, é muito interessante porque a gente sabe que busca-se também uma condição de expandir a produção no Brasil, né? Uhum. Espaço para isso não falta, né? Temos espaço. Agora, como fazer isso? Dentro de um programa sustentável. Nós acabamos com esse, como já disse, com esse antagonismo de produzir e preservar uma coisa contra a outra. O que nos trouxe até aqui, o Brasil virar esse grande produtor mundial de alimentos, e boa parte disso foi a colonização sobre o cerrado, parte da floresta, com os desmatamentos, a ocupação. E foi até, por um certo aspecto, positivo a construção de regiões tão ricas hoje nesse Brasil, como o centro-oeste mato-grossense, o goiano, o Mato Piba, né, em franco desenvolvimento. Mas não é isso que vai nos levar ao futuro, não é sobre as florestas, nós temos que frear os desmatamentos. Nós temos terras com pastagens em estágio de degradação mais do que suficiente para dobrarmos a nossa produção. Por isso,
desde o plano de governo e agora já implementado o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, com recursos do Plano Safra, com juros de 7% ao ano, 2 anos de carência, 10 anos para pagar, direcionando ao produtor, olha, você quer expandir os seus negócios? Está aqui linhas de crédito. E estamos captando recursos internacionais com compromissos de sustentabilidade e podemos incorporar tranquilamente estudos técnicos feitos pela Embrapa, junto ao Banco do Brasil, que tem uma capilaridade em todos os municípios brasileiros. Mais de 40 milhões de hectares vão ser incorporados ao sistema produtivo para produzir o que quiser. Pode ser própria pecuária, pode ser para a fruticultura, para a agricultura de grãos, de fibras, energia renováveis, como cana-de-açúcar. Qualquer atividade que quiser, mas fazer sobre a recuperação de solos que estão degradados e não sobre a floresta. É o compromisso da produção sustentável do governo do presidente Lula. Isso, aliás, é uma questão muito séria no Brasil, né, ministro? Porque a gente sabe que de muito tempo se tem esse discurso de embate entre ruralistas e ambientalistas. O que não tem que ter. Como mudar essa cultura? Com diálogo, mostrando que é importante e sentindo, talvez, Deus permite que as pessoas sintam na pele. Quem talvez duvidasse das mudanças climáticas está vendo aí, ó. É seca, enchente, queimada, tragédias. E nós temos que fazer alguma coisa. Frear o desmatamento, porque as consequências já chegaram para nós mesmos, não é nem para as próximas gerações. Então, freia o desmatamento, recompor o direcionamento. E o Brasil, poucos lugares do mundo têm uma oportunidade como essa. Nós temos 90 milhões de hectares de pastagem em estado de degradação. Nós temos 160 milhões de hectares em pastagem. Algo em torno de 30, 40 milhões são pastagens muito bem cultivadas, que recebem adubos, calcários regularmente por consciência dos seus proprietários. Nós temos outros 30 milhões de hectares em pastagens sensíveis, como é o caso do Pantanal. Não pode fazer muitas intervenções, são áreas de preservação que podem ter pastagem, ter pecuária, mas com todo cautela. O Pampa Gaúcho, por exemplo, é um exemplo desse. Agora nós temos outros 90 milhões que vai sendo degradado naturalmente e não fazendo nada. Não, vamos investir nesses. Vamos investir nesses 90 milhões de hectares. 40 são altamente potenciais produtivos, né? Terras férteis, regiões já com uma organização logística, revendas, rodovias, tudo que é propício já para começar a produzir alimentos. Vamos fazer essa conversão e vamos preservar a floresta em pé, que vai ser um grande ativo para ter clima, para ter chuva na hora certa, para melhorar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Ministro, sobre a questão de abertura de novos mercados fora, né? A gente sabe que o Brasil é hoje um grande abastecedor do mundo todo. Como é que está a expectativa de crescimento para fora? Olha, está indo bem. Com a volta do presidente Lula ao comando do país, e você pode perceber o quanto ele está se dedicando aos fóruns internacionais, a viajar, restabelecer as boas relações diplomáticas e de amizade também. Atrás disso vem as oportunidades comerciais. E eu me dediquei muito, aonde ele ia passando, fazendo o restabelecimento dessas relações, junto com o Ministério das Relações Exteriores, um grande parceiro, o ministro Mauro Vieira, toda a equipe dele, a Apex, junto com o Jorge Viana, grandes parceiros também, nas feiras internacionais, mostrando a qualidade dos produtos brasileiros e o preço competitivo. Ninguém produz tanto com preços tão acessíveis como os produtores brasileiros. E o resultado vem acontecendo. Hoje, né, com 20 meses de governo, já são 181 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária brasileira. 53 países que nós não tínhamos relações com esses produtos que foram abertos agora. Estamos comercializando, negociando com mais de 170 países os produtos da agropecuária. E o que significa isso? Ao vender mais nossos produtos, a geração de emprego é aqui, mais oportunidades. Quando você habilita uma planta frigorífica para vender para um determinado país, esse frigorífico aumenta a escala de abate, melhora a condição para o pecuarista, mas melhora na cidade também. Mais gente trabalhando, mais emprego sendo gerado e mais riqueza aqui no Brasil. Perfeito. Ministro, a gente já continua a nossa conversa, porque o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí. JR Entrevista de volta, hoje recebendo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, a gente falava muito sobre a questão do mercado externo e o Plano Safra chegou a criar uma linha dolarizada para facilitar para os nossos produtores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeitamente. É uma inovação, é um legado que vamos deixar.
Porque assim, já era uma tradição de produtores captarem recursos através de trades para fazer a operação barter, né, que é compra-troca de insumos por grãos, dolarizado. Porque há um hedge natural. Quem vende soja, a formação de preço é dolarizada. Quem vende milho, arroba de boi, algodão. Então, há muitos produtores já tinham uma tradição disso, mas isso não fazia parte do Plano Safra. Então, nós entendemos que a captação de recursos internacionais dolarizados são mais baratos, não precisa participação do Tesouro, não precisa de orçamento público para subvencionar juros e também dá uma oportunidade aos produtores de captarem mais barato e venderem os seus produtos que são para exportação. Foi uma inovação, o BNDES disponibilizou 8 bilhões de reais no ano passado, 6 bilhões foram tomados, foi um sucesso tremendo, que esse ano o Aloysio Mercadante, toda a equipe dele está disponibilizando algo em torno de 30 bilhões e tenho certeza que é uma modernização do crédito e simplificando e não precisando usar dinheiro público. Muito bom. Ministro, a gente sabe que o Brasil é uma referência em termos de qualidade dos produtos e questão sanitária também. Isso tem feito com que outros mercados como China e Japão olhem para a gente com interesse de voltar a consumir, voltar a comprar nossos produtos. Todo o mundo olha hoje já para o Brasil na certeza. E não só o mundo, mas a nossa população tem a certeza, quando você compra um produto que tem um símbolo do CIF lá na embalagem, é a certeza que está testado e atestado com qualidade sanitária. Você pode consumir com toda tranquilidade, você e sua família. E o mundo já reconhece isso do Brasil. Só para você ter uma noção, 2 países do mundo não têm gripe aviária nos seus plantéis comerciais para frango, e um deles é o Brasil. Sabe o que significa isso em termos de oportunidade? O Brasil hoje vende quase 40% de toda a carne de frango consumida do mundo, com altíssima qualidade. Estamos avançando em outros aspectos também da mesma forma. Há 50 anos lutávamos contra a febre aftosa em rebanhos bovinos. Nós estamos há alguns anos já sem febre aftosa no território brasileiro, mas em maio agora de 2024 conseguimos fazer a última campanha de vacinação e agora levamos todos os protocolos para a Organização Mundial de Saúde Animal, que erradicamos inclusive a vacinação, e o Brasil vai ter esse reconhecimento e isso então vai permitir que nós acessamos mercados ainda mais exigentes. Por exemplo, como você disse, o Japão não compra carne bovina e suína brasileira porque ainda é carne de animais que foram vacinados. A partir de agora, esse protocolo está superado e nós vamos poder abrir esse mercado mais exigente, mais remunerador. É a certeza de qualidade sanitária para nós, para os nossos compradores, e que isso faz então remunerar a agropecuária, remunerar a economia brasileira. Agora, essa abertura toda de mercado também deve se refletir daqui para frente a partir do grupo de trabalho do G20. O senhor tem daqui a alguns dias o encontro com o grupo de trabalho e certamente isso também nos expõe, né, para outros países. Claro, nós vamos ter a oportunidade, o Brasil que está na presidência temporária do G20, que será finalizado em novembro, no Rio de Janeiro, com o presidente Lula recebendo outros chefes de estados. Os grupos de trabalho das áreas específicas estão trabalhando, a nossa será agora em setembro, lá em Mato Grosso, em Cuiabá. Nós vamos receber mais de 30 ministros de agricultura, pautas convergentes, vamos falar sobre sincronia de aprovação de tecnologia. É importante, o que está sendo aprovado aqui também está sendo aprovado no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos, para que nós tenhamos segurança também de legislações, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de produzir cada vez mais, mas com respeito ao meio ambiente, e com isso encaminharmos então a nossa proposta da agricultura para que seja aprovado pelos chefes de estados. E aí essa carta de intenções é o que vai para o presidente? Que vai, junto com o presidente Lula, leva então no arcabouço da agricultura, como teve as outras áreas, para que então se forme um texto geral dos compromissos futuros desse bloco importante do mundo. Ministro, para a gente encerrar, perspectivas para o setor como um todo para esse segundo semestre, o que o senhor está planejando? Continuar trabalhando a boa implementação do Plano Safra, que é recursos recordes, atender às exigências pontuais das adversidades que ocorreram climáticas, como já falamos aqui, continuar percorrendo o mundo, abrindo mais mercado, mais oportunidades, incentivando a indústria nacional para vender mais máquinas e equipamentos, para fazer então a oportunidade de chegar aos brasileiros, tanto na produção de alimentos, mas também a integração com o campo, com a cidade, com o meio ambiente, é a continuidade do trabalho. Bom trabalho, conte com a gente. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Bom, esse foi o JR Entrevista de hoje com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. A gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá!